Olá, amados, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o único e suficiente Salvador de nossas vidas, o unigênito do Pai, aquele que outrora estávamos como filhos bastardos, segundo filhos de Adão, e agora alcançamos por adoção, aonde somos participantes da obediência. Através de um único homem entrou a desobediência e através daquele que é a graça de Deus, nos superabundou a graça, aleluia, participantes da obediência, aonde não há divergência por estarem em unidade para com aquele que se fez Deus único e verdadeiro, um corpo preparou para a habitação celestial. Um templo celestial, um sangue que falou com mais veemência do que Abel e o sangue dos animais, um sacerdócio real e eterno da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, juramento eterno por si mesmo, que não se arrependeria. Pede o que queres e te darei, aquele que herdou tudo do Pai, aonde tudo está sobre escabelo dos seus pés, exceto, é lógico, o Pai, que é a sua cabeça, mas na terra tudo está sujeito a ele. Rei, príncipe de Deus, Israel, feito rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. O grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18, suscitarei no meio de vós. Suscitarei a alguém que esteve morto, mas por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa e está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares? Aonde Leão da tribo de Judá celestial venceu as 12 tribos de Israel. A palavra nos fala que nos últimos tempos ele disse: aqui me assemelhareis esta geração como dos meninos que gostam de fazer as suas orações demoradas nas praças, aqueles que dizem: tocamos flauta, mas não dançastes, escrevemos lamentações, mas não chorastes. Gostam de ser vistos com seus filactérios longos, aonde nele não há a verdade. A verdade está na orla de Jesus Cristo, aonde, na verdade, lembrai-vos dos 7 filhos de Cefa, um dos judeu principal dos sacerdotes, aonde, na verdade, estavam sempre a excomungar os demônios, a exorcitar em nome, outrora em nome de Paulo, outrora em nome de Jesus. E um dia ali, quando o demônio lhe vem até ele com a voz e diz: conheço Paulo, conheço Jesus, mas tu quem és? E não tendo autoridade do alto, ninguém pode lhe conceder algo se não for do alto, levou uma surra, ficou nu e ferido e fugiu daquela casa. Assim é a geração má e perversa que pede um sinal, está sempre falando de si mesmo. Aquele que discorre de si dá uma opinião, mas aquele que fala pelo seu espírito fala na presença do autor e consumador da nossa fé, que nos outorgou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para perseverar dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa, onde ele nos ensina. Muitos são os que declaram a sua própria opinião, palavras vazias e destituídas de sabedoria, que, se colocadas na balança, não têm valor real algum, estão achados sempre em falta, porque falam de si e não conhecem aquele que revela
a perfeita e agradável vontade, tanto para as nossas vidas como para perseverar dia após dia na batalha espiritual que é contra os principados e potestades. Aqueles que na verdade estão como filhos de Cefa estão sempre medrosos, aqueles que na verdade estão sempre disfarçados de anjo de luz. Não é se admirar que até Satanás se disfarça de anjo de luz. Não têm autoridade, falam e questionam daquilo que lhes é próprio, estão sempre duvidosos, e aquele que duvida não se opera segundo a fé. É como nuvem inconstante, sem água, como ondas conduzidos tanto a eles como o povo de um lado para o outro, aonde estão rumo à perdição, por não crerem naquilo que podia os justificar, assim como são covardes, medrosos, mercenários. A palavra diz que o mercenário é aquele que sempre está preocupado no próprio umbigo, em si mesmo, e ele não apacenta para o Senhor, ele apacenta para si, aonde Pedro, aquele que na verdade o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, quando Jesus ali encontra com ele novamente, já com o corpo ressurreto, e pergunta 3 vezes, assim como ele negou: tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros, porque a palavra diz que mercenários o Senhor nos enviaria no meio como que lobos, aonde são mercenários, mas na verdade se disfarçam de cordeiro, e quando verdadeiramente o lobo vem, são o primeiro a fugir e larga o rebanho, porque são covardes, porque não têm autoridade espiritual, tanto para falar em seu nome, assim como pelejar contra os principados e potestades, aonde a nossa luta não é contra carne e sangue. Eles, sim, sendo naturais, estão sempre brigando entre si, mordendo, esmurrando, querendo ser o maior. Na verdade, nós servimos com a verdade, e sendo o menor, fazendo assim, sois grande no reino dos céus. E até aqui nos ajudou o nosso Senhor, e perseverai em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.